Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que você está nos assistindo. Hoje vamos falar com Samuel, um grande músico, um talentoso profissional. E já está escutando aqui o pontinho? Guga, se apresenta aí, por favor, para o pessoal, para que a gente possa começar esse lindo episódio de hoje. Eu já comecei me arrepiando, só para constar. Para vocês que me conhecem, para os que não me conhecem, meu nome é Gustavo. Vamos bater um papo hoje com o Samuel Soares. Ele que é professor de música, idealizador de um projeto incrível. E isso aí que vocês estão escutando já é um pouco daquilo que a gente vai ver hoje com vocês. Samuel Soares no violino. Boa! Ótimo jeito de começar. Bom, Samuel, Olá, que bom te olá. receber aqui, tá? Eu, como músico, já disse antes aqui, a gente estava conversando aqui nos bastidores, eu, como músico, fico muito inspirado nesses projetos. A gente vai falar um pouco sobre o projeto do Samuel. E a gente queria saber um pouco de você, Samuel. Muito obrigado pela presença, a gente agradece bastante, tá? Gratidão por estar aqui junto com vocês e espero que esse bate-papo seja muito rico, né? Muito rico nesse sentido. Vamos embora. Com certeza. Bora. Estou empolgadíssimo aí para que você... Eu já sei um pouco, já dei uma pesquisada sobre o seu trabalho, eu fiquei encantado. Quando me apresentaram, eu falei, rapaz, eu tenho que falar com esse cara, com esse rapaz, o mais rápido possível, para que ele possa transmitir essa mensagem para mais e mais pessoas, porque com certeza, pessoal, com certeza, vocês vão sair daqui admirando mais ainda esse grande músico, que é o Samuel Soares, pelas suas atitudes e pela sua iniciativa, que é muito linda. Que aí a gente vai falar disso ao longo do nosso episódio aqui. Vamos nós. Tá? Então, começando aqui a nossa jornada, nosso código para o sucesso de hoje, eu queria mais que você me falasse sobre a música, como é que você começou, quando é que você descobriu essa paixão. Dá um resumo um pouco para que o pessoal entenda, né, o seu propósito e o porquê você escolheu isso. Maravilha. Eu venho de uma família muito de igreja tradicional evangélica e a gente, desde pequeno, a gente sempre escuta aqueles louvores nas igrejas, que é muito forte, aquela coisa toda. E a nossa igreja, eu fazia parte de uma igreja que ela é muito forte em orquestra. Então tem violino, tem saxofone. É uma orquestra sinfônica realmente muito boa. Qual o nome da igreja, Samuel? É a Congregação Cristã no Brasil, é a CCB. Né? Participei muito tempo lá e sou muito grato por ter a minha passagem por lá. Perfeito. Tudo que eu conheço sobre Deus é de lá, e vim de lá e é muito bom. Desde pequeno isso? Porque você frequenta, sua família frequenta? A Frequenta. igreja? Eu posso dizer que eu nasci quase dentro da igreja. Coisa boa, isso. Minha mãe correu e disse, olha, estou aqui às pressas, ele quer nascer aqui dentro. Então, partiu. Então, assim, desde pequeno a gente naquele movimento, com 7 anos eu comecei a me interessar pela música. O meu primeiro instrumento foi uma flautinha doce, né, como toda também. criança. Na escola você, né? Aprendi. É um instrumento musical que é muito fácil acesso, né? Sim. E eu consegui começar os estudos com 7 anos de idade, lá dentro da própria igreja, né? Tem algumas pessoas que repassam conhecimento. E com 9 anos comecei a tocar violino, a estudar violino. E com 11 já... 9? Muito Com 9 anos e com 11 anos eu já estava dentro dessa orquestra tocando esse instrumento. Mas teve algum motivo pela essa escolha do violino? Porque assim, você começou por flauta, mas provavelmente aí foi o professor que deve ter... toma aqui uma flauta, alguma Deixa coisa. eu lhe contar uma coisa fatídica. Eu comecei com a flautinha doce, e eu não sei se vocês conhecem o clarinete. Sabe? Sim. Qual é esse? O clarinete é aquele clarinete. que o Lula Molusco... Aquele do Bob Esponja eu toca. sei que tem não é? um negocinho de lado e do outro, mesmo, né? Isso. Que o Lula Molusco Pois toca. bem, como aqui na cidade era muito escasso violino, tinha um violino ali e outro aqui, então a gente só queria estudar instrumentos de sopro. E aí eu comecei a estudar, aí teve um professor que chegou aqui na cidade
e disse assim, olha, a gente tá querendo montar uma turma de violinos, mas não tinha. Enfim, aí ele chegou até mim e disse, olha, eu com 9 anos, rapaz, tu é bonito, olha, quando tu estiver tocando violino, as meninas vai chover de menina. Mexeu no emocional. Então assim, me cativou e nos cativou a princípio por isso, sabe? Aí, Que coisa boa. dali foi se tornando realmente uma paixão por esse instrumento. Perfeito. E passou, assim, porque assim, eu também cresci, né, no meio da igreja, só que essa iniciativa dessa igreja em específico, para mim, é uma novidade, Sim. né, porque a gente é acostumado com aquele quartetozinho básico, né, de violão, bateria, uma guitarra, Exato, tecladozinho exato. ali, enfim. E como que foi esse processo de crescimento dentro da orquestra, até porque para uma criança de 9 anos de idade ali dentro de uma orquestra que provavelmente os músicos eram mais velhos, como foi essa adaptação ali dentro, como que foi todo esse processo? Olha, quando a gente é criança é muito fofinho, né? É muito fofinho, todo mundo quer aquela atenção para você, aquela coisa toda. E eu recebi com muito carinho esse minha entrada. Realmente, eu comecei ali e depois de mim vieram outras crianças que seguiram esse mesmo. Olha, Samuel tá tocando. Então ele começou logo cedo e daí foi surgindo portas. Foi um exemplo desde cedo para as crianças. E com certeza eu fui muito bem abraçado, sabe? E tanto que eu acho que eu estou aqui, eu acho que por aquele brilho que a gente tem desde o início da música, né? É isso que eu ia te perguntar. O que te levou a querer ensinar isso, a transmitir isso? Se foi por causa dessa sua trajetória, foi porque alguém chegou e te incentivou quando você era mais novo? Sim, ou se você sim. tem outros propósitos também ligados a essa questão da música? Eu comecei a tocar bem cedo, mas assim, por volta de uns 13, 14 anos, você sabe que quando a gente é músico de igreja, a gente vai repassando o conhecimento um para o outro, né? Isso. E vai. E chegou um momento que esse meu professor, ele teve que se mudar aqui da cidade. E ficou sem professor de violino. Então eu já tinha 3, 4 aninhos já tocando, mais ou menos, já dominava alguma coisa. E surgiu, olha, só tem você mesmo. Então vamos lá, então é com você que você vai ensinar. A gente vai te ajudar nesse processo essa coisa pedagógica, né? Sim. E a gente vai te ajudar, e realmente surgiu dessa necessidade. Esse meu professor saiu e tive que ficar à frente desse projeto. E para você ter ideia, naquele tempo só existia 4 violinos aqui na cidade, né? Hoje a gente está espalhado Graças por todo a lugar. Deus. Violinos fruto daquela persistência. Até porque violino, música clássica, assim, ela era colocada, era meio que o acesso era muito difícil, né? Muito difícil. É porque não é um instrumento muito popular para nossa região, Sim. né? Para nossa região aqui é muito de bandas, de grupos, e se tratando de igreja, é como você falou, era o quartetozinho ali, né? Bateria, violão, papapá. Eu vejo assim, por mais que esteja espalhado, eu ainda não vejo com tanta frequência forte ainda, forte. né? Exemplo, como o Guga disse, né? Você vai para uma igreja, você vê bateria, você vê violão, você vê baixo. Exato, né? exato. Mas violino É. é difícil você ver. Não? Por mais que tenha muito espalhado hoje aqui em Caruaru, mas assim, pode ser muito se você levar em consideração a comparação com o passado. Exato, Mas, mas ainda é pouco, né? Diante de toda a esfera que a gente tem aí de... Se você analisar, nós temos em Caruaru o movimento de violino é novo. Digamos, tem uns 20 a 30 anos. Comparado aos instrumentos de sopro e de... Sim. né? Então, assim, a gente está realmente no processo ainda. Mas o fato de você dizer isso é porque realmente está só concentrado nessas igrejas mais tradicionais. Isso. Né? Essas de maiores pesos. Aí essas mais reformadas, mais assim, elas são mais, como você falou, o quarteto. São mais tradicionais. Exatamente. Justamente como eu vim de lá
do meio da igreja, da música. E era outra coisa que faltava dentro da igreja, porque assim, a gente repassa esse conhecimento, né? Mas em algumas outras igrejas realmente sempre tem um grupo muito específico ali. Exato. E as outras pessoas que estão, sei lá, sentadas e às vezes têm um sonho de tocar, de ir para o ministério de louvor, que geralmente é como chamam, não tem esse, vamos para cá, vem aprender com a gente e tal. E ter esse incentivo de um professor assim como você, inclusive, queria saber com qual idade que você começou a realmente lecionar, assim. Beleza. Eu comecei por volta de 14 anos. Aos 14, 15 anos já me fui delegado, dizendo, olha, é você que vai ter que tomar a frente. Então, eu comecei com violino, aí depois eu ganhei um violoncelo. Então, eu já fui por esse lado também. Tem a viola, que não é de corda, não é de dedilhada, né? É de arco. Sim. Então, assim, esse triozinho eu já dominava com 14, 15 anos. Aí, aqui em Caruaru, surgiu, não sei se vocês lembram, no ano 2000. Nós tínhamos aqui um movimento de música muito forte. E aqui no Espaço Cultural, existiam aulas de músicas e apresentações musicais. E nós tínhamos aqui alguns professores que vieram de outra cidade. Aí sim, eu tive realmente acesso agora, não só à música da igreja, mas fora da igreja, né? Então, aí realmente começou o meu enriquecimento musical, digamos assim. Isso em 2000, né? No ano 2000, mais ou menos. Ainda fiquei mais ou menos uns 3 anos naquele processo. Sim. E realmente foi por ali, a minha começou. Eu já tinha aquela paixão por ensinar na igreja. Mas quando eu vim para esse lado de cá, digo, rapaz, as portas se abriu, outra visão. Então, é isso. Começou Perfeito. por aí. Samuel, eu queria saber, inclusive também acredito que quem vai estar aqui nos ouvindo também, como é que você define a sua abordagem como professor de música? Qual a sua característica forte para que o pessoal possa lhe conhecer melhor? Maravilha. Eu gosto de todos os estilos musicais, mas um que me chama muita atenção é o lado erudito, música clássica. Até porque o próprio instrumento, ele favorece isso, né? Ele favorece com que a gente toque muito músicas assim. Até os meus 20, hoje vou fazer 40 anos, e até os meus 28 anos, 29, eu só escutava música clássica. Era só Mozart, Beethoven. Bach. Só apenas isso, né? Bach, Vivaldi. Pouca coisa. Né? Somente. 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 E assim, quando chegou nessa idade, mais ou menos, eu já comecei a ter uma noção, a ter a necessidade da música popular, sabe? E hoje eu digo assim, olha, eu quero estudar música, maravilha, vamos iniciar os estudos. Mas você gosta de quê? Que estilo musical você gosta? Né? Para que eu possa fazer essa busca, Essa conexão, né? conexão. De uma forma mais fácil. De uma Exatamente. Se a gente souber disso, aí a gente vai dizer, então o caminho é por aqui. Isso. Se for pro lado clássico, é esse aqui. Se for pro lado popular, é esse aqui. Então, como fosse assim, o primeiro ponto é você descobrir qual o seu... Isso. Né? Qual o seu estilo musical. Exatamente. Para depois você ir para mais... E, além do mais, a gente tem que ver também, assim, o quão ele gosta de música. Sim. Né? Porque, assim, uma coisa é você, eita, eu quero estudar música. Mas, para quê mesmo? Sabe? Então, o quanto de música eu quero fazer? Qual o propósito? Qual é o propósito nisso? Então, eu acredito muito na música. Então, para mim, é muito sagrado a música. Então, eu quero saber o porquê. O porquê que a gente... você quer estudar música. Para quê? Para onde? Perfeito. Sabe? Isso é muito bom, Maravilhoso. principalmente com crianças,
porque a gente sabe que a música ela tem muita influência no sistema cognitivo da criança, né? Isso para desenvolver crianças inteligentes, a música ela influencia muito bem para isso. E quando a gente, mesmo que a criança, mas eu não sei o estilo musical que eu gosto ainda, mas é bom você ter definido para você ter um ponto inicial, que foi basicamente a minha trajetória, mas depois não quer dizer que você vai ficar preso àquele estilo musical. Eu hoje sou muito fã de jazz, blues, bossa nova, por exemplo, mas não foi onde eu comecei. Mas foi uma coisa que eu decidi para poder estender o meu conhecimento e a gente poder sempre estar evoluindo. Agora, já que você tocou no assunto de criança e ser muito lúdico, a ludicidade, realmente, se a gente for para esse público, que as crianças, a gente tem que trabalhar muito na questão lúdica, né? Assim. Então, assim, quando uma criança vem para mim, que diz, olha, eu quero estudar música, então a gente vai pelas musiquinhas mais natural, brilha, brilha, estrelinha, pá, para que a criança possa descobrir esse brilho musical, sabe? E por ali a gente vai galgando para esse tipo de instrumento, que é o violino. Nós temos alguns métodos, algumas coisas específicas voltado para ele. Então, assim, vai por aí. Se for mais para um adulto, aí sim. Se um adulto chegar e olha, eu quero estudar violino, aí a gente tem que fazer o porquê, para quê. É feito uma faculdade, né? Você chega na faculdade, você tem que escolher a matéria que você tem mais aptidão, o curso que você tem mais aptidão, aonde você quer trabalhar aquilo, para você poder... Exato. Falando nisso, Samuel, que tipo de aluno te procura? Qual o tipo de perfil de aluno que vai mais à sua procura? E também queria saber qual a maior dificuldade que, de modo geral, é claro, que cada um tem suas dificuldades, mas assim, de modo geral, qual a maior dificuldade que você encontra nesse processo de aprendizagem desses alunos? Até uns anos atrás, até uns 10 anos atrás, me procuravam muitas pessoas do lado clássico. Como eu sempre trabalhei mais por esse lado, as pessoas que gostavam de música clássica, né? Não, eu quero tocar Mozart. Vamos lá. Mas, assim, já chegou gente para mim, eu gosto de coisa de rock pesado. Eu digo, opa, então vamos lá. Nossa, eu quero mais, assim, esse estilo mais regional e aquela coisa toda. Mas, assim, hoje em dia, o público que está chegando é mais pro lado, é mais os jovens, digamos assim. Os adultos e os mais adultos chegam também. Mas os jovens ali, parece que está despertando, sabe? Qual é a faixa etária, mais ou menos, dessas pessoas que te procuram mais? O que está me procurando mais é entre 15 a 30 anos. Opa, tô dentro ainda, viu? Tô dentro ainda, vou começar minhas aulas. Então é uma galera que está chegando forte e eles têm gostado muito desse lado pop, rock, metal, alguma coisa do tipo, sabe? Então eles vêm. Isso mostra a magnitude da música, né? Que você consegue pegar um instrumento clássico e você consegue inserir ele num estilo musical que é improvável, que as pessoas acham improvável. Exato. Você consegue obter um resultado assim, incrível, porque eu já vi muitas músicas, apresentações de bandas de rock, por exemplo, onde se é colocado um violino, você sabe assim, parece que casa perfeitamente. Teve um que chegou e disse, olha, eu quero aprender porque eu quero fazer uma surpresa para minha namorada. Isso é romântico. Isso é romântico, raiz. Nada de buquê de flores, eu quero fazer uma apresentação com violino. Exatamente. Isso é uma prova de amor de verdade. Não vem com flores, não. Já teve outra que chegou, não, eu quero tocar daqui a 2 meses porque a minha irmã vai casar e eu quero aprender a tocar a marcha nupcial. Eu digo, opa. Então vamos também. Caramba. Depois desse episódio aqui, eu acho que o nível de cobrança da minha mulher vai subir. Vai subir. Então é isso. E maravilha. Gostei. E uma das coisas que eu estava observando, Samuel, no seu trabalho, foi que você inovou, né? Algo que foi o que me encantou, assim, que eu olhei de cara e fiz, caramba, que ideia bacana. Certo? E aí o que eu fiz? Deixa eu chamar ele aqui, que eu vou querer saber disso, né? Como surgiu, de onde surgiu, como foi isso. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre o que, no caso, o Litrulino, né? As suas metodologias de ensino, usando ele,
em comparação com o Sim, violino, sim. rabeca, enfim. Queria que você desse uma explicação aqui, explicasse, o pessoal mostrasse também para o nosso público aqui, que está nos assistindo, nos ouvindo, né? E falar um pouco da sua ideia aí, porque realmente é muito incrível. Eu ensino violino desde então e eu já participei de alguns movimentos musicais, e entre eles projetos sociais, né? Já participei de alguns projetos sociais, tanto vinculado à prefeitura quanto a outros anônimos, enfim. E a gente sempre estava nesse meio ensinando música. Então, assim, a gente sabe a dificuldade que é para a gente comprar um instrumento como esse. Se você olhar pelo lado social, em projetos sociais, são para pessoas carentes, né? Pessoas que às vezes não têm muito recurso naquele momento. E muitas das vezes a prefeitura ajudava, comprava instrumentos, né, e cedia para que a gente pudesse tocar esse projeto. Mas, assim, eu percebi que tinha muita gente querendo estudar violino e não se tinha muito instrumento. Até que eu gosto muito de pesquisar na pandemia. Aquele ali foi um momento muito decisivo para todos nós, né? Isso. Muito forte para todos nós. Eu pensei, rapaz, eu acredito que tem alguma forma de a gente fazer com que o violino seja mais acessível. E eu digo, rapaz, como eu sou violinista, digo, tem alguma forma de algum instrumento alternativo para fazer uma imitação do violino? Para baratear o processo. Baratear. Para que aquelas pessoas que estavam na fila de espera, para você ter ideia, eu tinha uma base de 15 a 20 pessoas esperando alguém desistir do violino para poder entrar. Né? Teve gente que chegava a chorar. Digo, não, eu quero. Crianças de 10 anos, 9, 10 anos, sabe? E eu já participei de projetos aqui na cidade de Caruaru e em cidades vizinhas por aqui. E eu sei desse processo. Eu sei quanto doía. A gente queria ajudar, mas não podia nesse momento. Então, na pandemia, eu digo, rapaz, eu acredito que tem alguma coisa da gente baratear. Aí foi que fui pesquisar. Violino... violino de plástico. Só para o pessoal entender um pouco, que às vezes não tem noção da média de valor e para ver o impacto que causa o seu projeto, né? Quanto que custa mais ou menos um violino, assim, de entrada, pelo menos, para o pessoal começar a aprender. Um violino, assim, para iniciantes, realmente vai variar entre 500 a 700 reais. Já não é um valor acessível para todo mundo, né? Tendo em vista que não. violões, você compra violões por 250, 300 reais para iniciante, Exato. um pouco mais baixo o valor, então já tem uma noção. Exatamente. Aí. Então, você já pode ter a noção de como é, né? Para famílias que não têm muito recursos. Então, agora que o instrumento que eu criei, ele não vai substituir o violino. Não, claro. Na verdade, ele só é para facilitar, para dar iniciação. Dar um start. Start. Até para a pessoa até uma forma de não gastar para se descobrir, né? Então você descobre, eita, eu gosto, gostei. Então eu posso realmente tentar aqui fazer um investimento até um pouco maior. E um ponto muito interessante é que, por exemplo, para a questão de você aprender um instrumento, não é só dentro da sala de aula. Você tem que estar em casa, você tem que praticar. E provavelmente a prefeitura ela cede esse tipo de instrumento, mas não pro aluno ele levar para casa. Então até para democratizar isso, para o pessoal ter isso dentro de casa, assim, pronto, eu vou estudar hoje 30 minutos todos os dias da minha vida para poder aprender. Isso já é uma forma muito... Até porque aí você falou sobre que a prefeitura ela não cede. Realmente, ela é bem... esse sentido. Alguns momentos a gente consegue fazer com que o aluno leve para casa. Mas, sabe, mas tem que devolver de novo, aquela coisa toda. A criança ou a pessoa que está estudando, ele não fica diretamente só com ele. Outras pessoas também precisam. Precisam desse processo.
desse processo. Então, aí me veio a ideia de criar um violino de plástico. Eu digo, meu pai, então vamos lá. Fui pesquisar e vi na internet uma pessoa que teve a intenção de também fazer um violino que saísse som. Ele fez, só que ele fez com bambu. Bambu, né? Colocou ali algumas cordas e pegou esse arco do violino. E quando ele fez assim, ele tentou tocar. A intenção era boa, mas não saía som. O que aconteceu foi que é o seguinte. Eu vi que ele tinha colocado 2 cordas de violão, de nylon. Aí quando ele passou, não saiu som. Eu digo, rapaz, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer com cabo de vassoura. Peguei um cabo de vassoura, serrei as medidas do violino, fiz as tarraxas aqui, isso aqui, coloquei. E quando eu passei, eu botei 2 cordas de violino. Quando eu passei, o arco saiu o som. Eu digo, opa. Tem coisa boa. Tá acontecendo. Opa, tá acontecendo. Eu digo, mas ainda tá muito baixinho o som. Então, eu digo, e agora? Para que o som saia potente? Já que não tem nada de sim, caixa. O corpo, sim, né? com a saída de... Aí tava uma garrafa de PET, garrafa PET na minha frente. Eu digo, opa. Eu acho que dá pra sair. Né? Vamos embora. Eu peguei, cortei, quando montei, saiu o som. Digo, saiu mais forte. Olha, saiu legal. Então, nasceu assim, sabe? Dessa necessidade de trazer o acessível para todo mundo. Né? E desde bacana. Então, realmente, a gente tira essa expectativa da gente, mostra o instrumento pra gente, que eu acho que eu tô tão ansioso quanto o pessoal de casa. Esse rapaz aqui, ó. Oh, perfeito. Mostra um pouco naquela câmera ali. Isso aqui, sim, isso aqui. Então tá aqui. Como foi falado, cabo de vassoura, garrafa PET e 2 cordas de violino. Só isso. Bacana. Só isso, né? Bacana. Então, só isso aqui a gente já consegue reproduzir som com isso aqui. Pô, que massa. Teria como dar uma pequena, só uma palhinha, só para aproveitar sim. que já tá num gancho aqui mostrando, né? Pra gente só ver como fica. Ó, e afina, tá? E afina. Muito engenhoso. O arco também de cabo de vassoura. Sim. De cabo de vassoura. E essa corda é? Nylon. Linden. São vários nylons bem fininhos. Exatamente, para poder fazer uma imitação do arco, né? Normal, assim. O arco também, como violino não é minha praia, mas o arco também ele é com... Aqui o arco a gente usa crina de cavalo. Né? Caramba, não sabia não. Exatamente. Tem alguns arcos que pode ser usado com nylon também, mas geralmente é com crina de cavalo. Que boa. Exatamente. E aí aqui, eu digo, já que a crina animal não é tão acessível, então vou fazer com nylon. Ou seja, é tudo realmente acessível. De fácil acesso, né? Total. Então aqui só tem 2 cordas. Aqui só temos 2 cordas. O violino tem 4. Para a gente fazer o violino, esse aqui com 4 cordas, eu teria que fazer uma adaptação. Certo. A minha intenção era facilitar. Então, aqui a gente pode usar o próprio cabo de vassoura para fazer essa partezinha do espelho, sim, né? Aqui, então, se eu colocasse 4 cordas aqui, ia ficar muito ruim. Isso. Aí, só com 2 aqui é o suficiente. Eles que era justamente isso, porque aumenta a espessura do cabo, ele é um pouquinho mais curto do que o braço do violino em si. E aí, justamente, a questão das 2 cordas. Que aí eu estava exatamente na dúvida. Só estou vendo 2. Ali são 4. Como é que o som vai... Aí você diz, mas rapaz, deixa eu tocar para vocês. Eu tô ansioso. Eu quero ver na prática. Quando eu comecei a tocar, eu digo, rapaz, tem algumas formas da gente tocar. Violino é aqui. Mas eu vi que ele se adaptou muito aqui, feito a rabeca. Sim. A rabeca. E surgiu alguns nomes. Violino PET. Aí, não, é litrolino.
porque é do litro da garrafa. Sim. Aí quando eu botei aqui, Rabecalino. Rabecalino. Então, e porque é o mesmo instrumento, ele pode ser, né? Versátil, né? Versátil, exato. Maravilha. Então, dá pra gente tocar de várias maneiras. Mas, enfim, dá pra fazer uma escalazinha, ó. É isso. Caramba. Posso tocar um pedacinho de uma música? Poxa, por favor. Vamos lá. Vamos lá. Eu fui convidado a fazer um projeto, como eu sou professor também da rede municipal, nos lançado uma proposta de fazer uma orquestra sustentável aqui. E a gente fez, então, como eu tinha o violino PET, esse violinozinho aqui, então eu disse, vamos fazer com os nossos estudantes. Então, eu ensino em uma escola que nós pegamos 10 crianças e fizemos uma oficina. Eles montam, eles tocam. Os alunos participam de todo o processo. Participa. Eu faço questão que eles participem desse processo. Legal. Até porque para despertar a criatividade, né? Isso. Deixar isso para uma criança de 10, pra 11. Aflorar, nossa, perfeito. Bom demais. E a gente foi para a universidade, o Instituto IFPE, aqui em Caruaru. Que fica lá no Próximo Alto Moura. Exatamente. E nós fizemos uma música chamada Anunciação. E uma professora que estava conosco disse, professor, eu posso gravar? Pode, sim. Depois eu posso postar nas minhas redes sociais? Pode. Pois bem, ela postou e com 2 horas depois ela me ligou. Disse, olha, seu vídeo está bombando aqui. Está espalhado por todo o Brasil. E, enfim, realmente, quando isso foi com 2 horas. No outro dia já veio algumas redes de TV falar comigo, de rádio, enfim, através desse instrumentozinho, né? Isso aqui realmente porque não é comum a gente ter um instrumento como esse. Vamos lá, Anunciação de Alceu Valença. Conhece? Com certeza. Tô aqui, né, quando conhece, né? É isso aí, rapaz. Muito bom. E a escolha da música foi perfeita. Maravilha. Isso realmente é muito incrível. Né? Assim, tenho que dar os parabéns pela sua iniciativa. Você falou aí que seu vídeo bombou. Com certeza, eu acredito que isso é Deus abençoando, porque quando a gente tem uma iniciativa dessa com o intuito de ajudar, transformar vidas, dar acesso a pessoas, né, oportunidade para pessoas, Deus com certeza abençoa. E com certeza Ele está fazendo isso na sua vida. Eu acredito isso fortemente, sabe? Porque eu sempre, a vida toda, eu quis ficar por trás das câmeras, como diz o outro. Assim, eu sempre quis ficar afastado, quis participar dos movimentos musicais, mas sempre queria ficar mais atrás. Queria que todo mundo brilhasse, mas E eu acho que Papai do Céu disse, esse menino está se escondendo demais. Eu vou ter que dar um empurrão para que ele possa aparecer dessa forma. Até por causa da igreja que eu frequentava, ela permite que a gente se isole, a gente não nos mostre. Aí foi que eu entendi. Eu acho que o talento que Deus nos deu, o dom que Deus nos deu com a música, ela tem que ser mostrada, e não para que a gente possa se engrandecer,
mas que para que tudo, afinal de contas, Deus Exatamente. possa ser Para que Deus consiga ser engrandecido. revelado através da sua vida. É verdade. E se o senhor permite eu dar um conselho, né? Sim, por favor. Mas a questão de mostrar, a gente não pode levar para um lado negativo. No seu caso, o senhor tem um dom. É verdade. O senhor tem um dom. Então, quanto mais o senhor se esconder, menos pessoas vão ser impactadas. Quantas pessoas, através do seu projeto, tiveram acesso a algo que talvez nunca pudessem ter pensado, né? Então, não se esconda. Verdade. Mostre, grite para as pessoas, mostre o seu talento, porque é com isso que as pessoas vão ser impactadas. Entendeu? Então, eu vejo muito isso. Eu vejo que as pessoas, grandes talentos, se escondem pensando por questão de não ser soberba, não tem nada a ver com isso. Deus nos dá talento exatamente para a gente mostrar, para a gente florir isso, a gente botar isso para fora, para que as outras pessoas também sintam e sejam impactadas. Tenho certeza absoluta, Obrigado, obrigado. que você tem muito a acrescentar na vida de muita gente. E eu estava, antes de vir para cá, eu estava em casa, eu ensinei, como eu já disse, em alguns projetos. E eu estava revendo algumas fotos, alguns vídeos, né, nessa caminhada de ensino em projetos. Eu já tenho 15 anos. E nesses 15 anos, eu posso lhe dizer que a gente passou bastante aperreios, mas muita coisa boa. Sabe? Muitas coisas boas que eu olhando aquelas fotos e vídeos, vi que muitos daqueles alunos que iniciaram pequenos, hoje já fazem faculdade de música, sabe? Outros já tocam em orquestras sinfônicas, Que bacana. sabe? Outros já são donos de escolas de música. Temos alguns exemplos aqui, outros estão se formando. Então, digamos, de 300, 400 pessoas que a gente teve, em certa maneira, a gente teve contato, a gente ajudou. Se uma pessoa, pelo menos, seguisse o caminho, já estava pago. Eu pego o gancho do que Rani falou e do que você acabou de falar agora. E se me permite falar é que o seu grande dom, grande dom não é nem pra música. O seu grande dom é de transformar vidas. Verdade. É o seu impacto que a música ela consegue causar na vida do ser humano, porque eu sou exemplo disso. Né? De às vezes a gente conseguir ocupar o nosso tempo com algumas coisas Verdade. que são importantes, a música, por exemplo, e a gente acaba realmente não indo para o caminho que desvirtue ao longo do tempo. Né? Então, assim, você tem um dom para a música, isso é claro, isso é notório, mas o seu grande dom, de fato, é um dom de transformar vidas, assim, de mudar a história de pessoas. Transformação. Eu acredito muito nessa palavra, que a música ela tem o poder de transformar. Sem dúvida. Ela é transformadora. Como eu já ensinei em algumas cidades, e tem um aluno especial que hoje ele está fazendo faculdade de música em Israel. Veja que coisa, em Tel Aviv. Começou numa cidade lá do interior. Foi para Recife, participou de alguns projetos musicais lá, enfim, tá em Israel hoje, sabe, fazendo. Então, assim, tá um movimento, e eu acredito fortemente. Eu ia até te perguntar, diante disso, o senhor tem, qual o seu plano para apresentar, né? E qual o seu plano para o futuro, referente a tudo isso que o senhor já vem plantando? Esses dias eu estava pensando, eu já fiz alguma coisa musicalmente, não só para mim, mas assim, ajudei algumas pessoas. E por esses dias a gente se sabe que às vezes tem o fervor, a virtude, mas de repente nos vem o desânimo, que é normal. Todos nós somos humanos, Todos né? nós passamos por isso. E eu já confesso a vocês que eu já pensei em chutar o balde, fazer outra coisa além da música. Mas quando eu olho para trás e vejo tudo isso, eu digo, eu não posso parar. Não posso parar. Acredito que o futuro acredito que vai ser muito bom, sabe? Eu acredito que ainda vou fazer mestrado, quero entrar nessa área de educação musical, quero botar realmente, como Caruaru já tem esse movimento musical muito grande, não só conhecida pela parte do forró, enfim, mas ser um berço também de músicas, de músicos, e que seja de qualidade, que seja uma coisa
Eu quero ser seu aluno. Vamos embora, vamos embora. Vamos E, embora. aproveitando isso aí que você está falando, o senhor teria algum conselho para quem quer começar, para quem quer dar o start nesse lado musical, para que as pessoas consigam ser tocadas e, tipo, porque às vezes as pessoas têm dúvidas, né? Gosta da música, gosta de tudo, mas como é que eu começo? Por onde eu começo? Onde eu devo ir? Como é que eu faço? Então, queria que você desse uma luz para essas pessoas que se sentem um pouco perdidas referente a como começar. Maravilha. Quando a gente gosta de algo, no caso, se você está procurando estudar música porque você gosta de música, né? Nós gostamos de música. Então, assim, procuro realmente procurar alguém que ensine, que tenha valor, que tenha princípios, não é verdade? E, assim, quando a gente começa a estudar, a gente começa a fazer as primeiras exercícios, ou de violão, ou de qualquer outro instrumento. A gente começa empolgado, mas de repente vai surgindo pelo meio do caminho os desafios. Exato. A gente começa, não, isso aqui já não dá, persista. Eu escutei uma frase do meu professor que disse assim: desista. Desista. Mas se você desistir, persista. Ou seja, ou seja, se você não querer desistir, então persista que ali vai. Que ali vai, sabe? Então, Pode acontecer. que pode acontecer. Eu acredito fortemente nisso. É engraçado como o tema, ele muda, mas os assuntos daqui, pelo menos até desses 2 episódios, é sempre basicamente a mesma coisa, assim. É sempre uma coisa além, de fato, do tema principal. Sim, exato. Vai muito além, vai para crescimento pessoal, vai realmente para a questão de persistir, de realmente não desistir, de como propósitos e trabalhos eles transformam quando você deposita a energia certa naquilo. É isso. Se você estudar música por apenas estudar, não, eu quero para tocar, vai chegar um momento que não vai funcionar. Mas se você levar a música a sério, sabe, funciona. Eu acredito muito Funciona. nisso. Eu acredito muito nisso, Samuel. E uma das coisas que a gente aqui, o nosso grupo aqui, as nossas mentes brilhantes, né? A gente tem aqui profissionais incríveis. E uma das coisas que a gente lançou há pouco tempo foi o Kaysari Academy, que é exatamente uma plataforma de cursos para ensinar, para transmitir para o máximo de pessoas todos os conhecimentos que a gente tem, não só nossos aqui internos, das nossas empresas, dos nossos experts, mas também de outras pessoas. Exatamente porque a gente acredita muito no poder da informação, no poder do conhecimento, né? E uma das coisas que até, olhando todo o seu histórico, e eu digo a você que, às vezes, Deus coloca coisa assim que a gente não entende e só vai saber depois de um processo. Exemplo, ontem mesmo, falaram do seu projeto. Eu preciso falar com essa pessoa urgente. Ontem, desculpa. Eu preciso falar com essa pessoa urgente. Eu quero essa pessoa aqui no nosso pod, eu quero conhecer essa pessoa de perto, entender todo o projeto dele, porque que negócio bacana. Porque, tipo, o que você fez, talvez você não tenha nem noção da grandiosidade que é isso. É verdade. Você conseguiu transformar algo e, tipo, eu não acreditaria se alguém me falasse sem eu ver, sabe? Porque como é que ele transformou isso num som maravilhoso desse que você acabou de nos mostrar, sabe? Então, isso realmente faz uma diferença. E pessoas assim, que diante de todas as dificuldades que tem, conseguiu montar algo, né? Que talvez, para mim, era quase que impossível você conseguir fazer o que você fez de uma maneira bem simples, fácil e de simples acesso, porque isso aí facilita a vida de todos que querem aprender a tocar um violino. Isso pode ser um start. Então, é uma solução grandiosa. E assim, a gente tem aqui um projeto incrível também. E de antemão, já deixo aqui claro, isso está até fora do roteiro, tá? Sim. A gente estava nem pensando, mas isso é algo que me tocou aqui. E eu queria muito que você fizesse parte desse projeto com a gente, porque eu não quero que isso fique local. Eu não quero que isso aqui fique só aqui na sua igreja, só aqui na sua cidade. Não, eu quero que a gente leve isso para o Brasil inteiro. Sim, quero o que mundo você precisa conhecer. o mundo precisa conhecer isso. Isso, você não tem noção de quanto isso aí está me impactando. E eu não sou músico, tá? Eu gosto de música, mas, assim, sou bem neutro referente a essas coisas. Mas isso é um projeto belíssimo. E veja que
Dada as circunstâncias que foram levadas, eu tenho recebido várias mensagens, enfim, mostrando do Brasil e fora do Brasil. Pessoas que estavam querendo fazer um projeto sustentável, mas não tinha a ideia de como fazer um violino desse, né? Esse instrumento. E depois que eu fui mostrado para muitas pessoas, rapaz, eu tava querendo fazer algo do tipo e achei você. Sabe, gente de Brasília, de São Paulo, de Minas Gerais, Rio Grande do Sul. E eu fiquei surpreso que até no Canadá e Inglaterra tem gente que estavam querendo fazer projetos como esses e não tinha a noção de como começar. Isso. Já tenho recebido várias fotos e vídeos de pessoas de vários lugares dizendo, olha, comecei. Então é isso aqui. Que bacana, que bacana. Então, e incrível que, como ele tinha dito logo no começo, que ensina as crianças, né, a participar de todo o processo, mas essas crianças elas vão sair dali com conhecimento de poder ensinar até, sei lá, na rua delas com os amigos, ela pode sentar e dizer assim, vamos aprender a fazer um violino que eu aprendi com o meu professor. Exato. E elas vão, isso vai ser repassado. Isso que você está deixando não é nem apenas um aprendizado, você está deixando um legado na terra. Exato. Verdade. A verdade, meu filho, eu tenho 2 filhos, um de 5 anos e um de 7 meses. E que ele me vendo fazendo e tocando isso aqui, ele disse, papai, você tem que fazer um pra mim, então. Aí eu fiz um pra ele, um pequenininho também. Carlinhos vai gostar desse. Com certeza. Então fiz aqui um pra ele. Então, e o som sai parecido, sai? Parecer também é mais baixinho porque a caixa é menorzinho, né? A ressonância acaba Dá só uma palhinha aqui pra gente ver. Mas dá também, ó. Que arretado. Para uma criança de 5 anos, né? Poxa, para uma criança tá de 5 anos. É isso. Já aflora o espírito de assim, não, eu quero ser um músico. E o exemplo que você deixa, inclusive, dentro da sua casa, né? Porque o filho olhar assim e ter alguém, uma referência é muito importante. Aí disseram, mas só toca um estilo de música, é? Não, tem variados. Tem variados, mas só tem 2 cordas. Use a criatividade. Exato. Dá para, se vocês permitem, posso tocar um pedacinho? Isso, eu ia até pedir para você tocar uma. Por exemplo, essa que eu comecei a tocar, não sei se vocês conhecem o tema da Nona Sinfonia, né? Sim, sim. Mozart. Vivaldi. Não. Frevo. Muito bom, muito bom, muito bom. Caramba, isso é bacana, incrível, né? não? Bacana. Isso mostra Bacana, é um adjetivo ainda muito fraco para isso. Isso é incrível, Isso é extraordinário. extraordinário. Isso é extraordinário. Mostra o quanto que a música, ela é... Eu gosto muito por causa disso, assim, realmente não tem palavra, não. Realmente a música, ela consegue transcender barreiras que a gente... A criatividade, ela é o... Vai muito longe. O mundo é o limite, assim. É verdade. O universo é verdade. Eu queria... A gente tá chegando aqui no final, né? Infelizmente, né? Por causa do tempo, mas eu queria que você falasse onde o pessoal pode encontrar, também informasse o seu Instagram profissional, caso tenha, para que as pessoas também possam seguir. Se você permitir também que a gente possa postar e subir em collab junto com o nosso Por favor. que é o Código para o Sucesso, para que a gente consiga levar isso para o máximo de pessoas possível. Ótimo. E eu queria também, antes de você dar a sua última palavra, né, que você pensasse também no assunto que eu acabei de comentar. A gente está aqui para investir, para a gente levar isso aí para muitas outras pessoas que amam o violino, que amam a música, tá bom? Maravilha. Então, por favor, fala aí para o pessoal onde encontrar o seu trabalho, o seu Instagram, como é que eles fazem, seu contato, se você quiser deixar seu contato também, bem à vontade. Pronto. Desde já agradeço imensamente pela oportunidade de estar aqui com vocês.
Tenho certeza que é um ambiente, pode ter certeza. Só de estar aqui é enriquecedor, sabe? É transformador. Realmente tem a ver com esse programa, né? Com certeza. É transformador. A ideia é essa. Então, até ano passado, eu tinha um espaço onde eu dava aulas de música particular. Mas devido às demandas, como eu sou professor da rede municipal também, eu deixei de lado, porque veja que coisa. Você falou para o futuro. O que é que você almeja para o futuro, né? Aqui em Caruaru não se tinha uma orquestra sinfônica. E como eu sou músico, também sou regente. Então, me foi delegada essa missão de iniciar uma orquestra sinfônica aqui em Caruaru. Então, a gente teve já a primeira apresentação no mês passado, que foi fantástico. E a gente está nesse processo de crescimento, sabe? Parabéns. Então, que é a Orquestra Sinfônica Jovem da rede municipal aqui de Caruaru. Então, a gente está fazendo esse movimento. Mas como eu não tenho mais assim aulas particulares, mas eu posso deixar meu contato, minha rede social é Samuel Violin 10. Samuel Violin 10. Pode entrar em contato comigo, meu WhatsApp, se for preciso. Tá. A gente deixa o Instagram, porque aí o pessoal, quem quiser, solicita o seu telefone lá no direct. Isso. Né, que fica melhor. Tá, e pode ter certeza, a gente está sempre acessível. Né? Como é acessível aqui, eu pretendo ser muito acessível e aberto a todos. Uma dúvida. Você vende esse material para que as pessoas também... Com certeza é dúvida das pessoas aqui, Sim, inclusive minha também. Sim. Se você vende esse material, se sim, qual o preço médio dele, se tem desconto para quantidade. Maravilha. Se tem desconto para os apresentadores? É verdade. Bem pensado. Massa. Eu comecei, a minha intenção realmente era mais de propagar, mas assim, realmente eu tenho recebido muitas demandas. Pessoas daqui da cidade e de todo o Brasil. A última remessa que eu fiz foi para o Rio Grande do Norte. Foi 50 desse. Boa. 50, então assim, o pessoal tá realmente querendo e fazer. São pessoas de projetos sociais. Eu ensino também o passo a passo como fazer, mas para as pessoas que não queiram colocar a mão na massa para fazer, a gente pode vender também. Se você analisar, aqui a gente não é muito caro. Realmente é coisa acessível, garrafa PET, coisas que é para o lixo, né? Então, além da gente estar transformando isso, a gente está dizendo, uma mensagem ao meio ambiente. Olha aqui. Estou reciclando isso aqui, estou tirando. O mais caro aqui é as cordas, que são 2 cordas de violino. Em média, para ele sair prontinho, legalzinho, é de 20 a 30 reais. Maravilhoso. Perfeito. Sabe, não cobra nem a mão de obra, na verdade. Né? É só realmente para divulgar isso aqui. Não, maravilhoso. Gostei muito, Samuel. Estou muito feliz. Mais um dia extraordinário aqui para o nosso podcast, Código para o Sucesso. Amém. Eu não vou esquecer desse dia, né? Porque isso aqui realmente é enriquecedor. Parabéns pelo seu trabalho. Eu fico muito feliz por presenciar ainda, né, pessoas como você, né, que tem essa mente brilhante e que faz isso por tanto amor, tanto carinho e sem querer nada em troca, né? Que Deus continue lhe abençoando grandemente. Amém. Que nunca lhe falte paz, amor, saúde, né? Que Ele abençoe seus pequenos, Amém. seus filhos, porque Amém. eu também estou com um de 6 anos, bem pertinho de 5, né? É maravilhoso. Está com um de 7 meses, você falou também, né? Que Deus abençoe a vida deles, que eles sejam grandes profissionais, grandes pessoas, são pessoas maravilhosas e siga o exemplo do Pai. Amém. Se Deus quiser. Eu que agradeço. E pegando esse gancho de Anne, que é justamente aquilo que eu tinha dito antes, parabéns por você ser um transformador de vidas, tá? E você é muito bom saber que dentro de Caruaru existem pessoas que trabalham por uma causa, né? Não necessariamente visando o lucro. A gente sabe que no mundo capitalista onde a gente vive hoje, é muito raro encontrar pessoas com coração, com propósito, com missão, de fato. E quando você faz isso, eu como músico me sinto
representado em todas as escamas, em todas as camadas da vida. E realmente, assim, meus parabéns. É a única coisa que eu tenho realmente para dizer. Estou muito feliz, inclusive também um dia transformador para mim, um presente para mim. Hoje é meu aniversário, é um presente para mim. Eu realmente estou sendo presenteado por esse momento. Assim, muito obrigado. Muito obrigado, beijo. E Obrigado. não deixando faltar... Exato. Para vocês. Tem surpresa, sempre tem surpresa. Ô, rapaz. Se você permitir, eu ler aqui uma mensagem para o senhor. Certo? É um certificado nosso aqui, Sim, Código sim. para o Sucesso. Embaixador da música inclusiva. Ah, Certificamos que Samuel Soares é oficialmente embaixador do Código para o Sucesso, reconhecendo seu compromisso, representatividade e contribuição para a disseminação de nossos valores e propósitos. Você reflete exatamente tudo, na essência da palavra, do que a gente quer para esse projeto, que é o Código para o Sucesso. Certo? Então, a gente fez essa plaquinha aqui para você. muito Espero obrigado. que o senhor goste. Não, E tá ótimo, tem mais um tá bom. kitzinho aqui, Nossa, tem mais ainda? que eu vou apresentar para o senhor aqui. Tem uma Nossa. agenda, uma caneta e uma garrafinha de água, né, que é o Conexão Caiçara, que é um evento que a gente conecta pessoas, Sim. né, que a gente está começando Sim. a colocar isso em prática também, não só internamente, mas também externamente. E eu espero que o senhor goste, né, que foi feito isso com muito amor, com muito carinho. Ah, muito obrigado, muito obrigado. Nada. Muito Se sinta obrigado. representado por esse um singelo. Eu acho que é o mínimo que a gente poderia fazer. Assim, eu queria fazer realmente assim, muito mais, porque você realmente, seu trabalho gente. merece muita coisa. Muito obrigado, A gente muito fica muito obrigado. feliz pela sua presença. Muito obrigado. Eu é que agradeço e vou sair daqui transformado. Amém. Ainda mais. Amém, amém. Agradecemos. Muito obrigado, pessoal. E até a próxima. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima. O próximo episódio do Código para o Sucesso. Que vocês tenham saído daqui hoje transformados, assim como todos nós saímos. Verdade. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima.